Olá, mulheres com propósito. Estou passando aqui hoje para ministrar aí mais uma palavra que o Senhor trouxe, ao meu coração. Tudo que eu ministro aqui é sempre algo que Deus já falou comigo, já ministrou no meu coração, e aí eu trago, aqui para a gente refletir, para a gente se alimentar juntas, né? Então hoje eu estou aqui para trazer mais uma palavra que cura, né? E essa palavra que Deus colocou no meu coração dessa vez é sobre os desafios, né? Superando aí os desafios da vida, né? Esse mês, por exemplo, é um mês que eu tô aí com muitas demandas, né, para resolver. Tá sendo um mês bastante desafiador para mim, muita coisa para fazer, muita coisa para resolver. A gente fica, né, naquele afã de resolver tudo, de fazer tudo que tem para fazer. E para quem não sabe, né, quem não me conhece ainda, meu nome é Raquel. Eu sou casado, meu esposo é pastor e a gente no momento está pastoreando uma igreja, né? Então esse mês a gente está num mês assim de muitos desafios, muita coisa para fazer, muita coisa para resolver. E eu estava meditando com Deus, com o Espírito Santo, e Deus falou algo muito forte no meu coração sobre Marta e Maria, né? Deus ministrou muito comigo dentro dessa passagem. Né, para quem não conhece aí, Jesus, numa certa feita, ele estava na casa de Marta, Maria e Lázaro, né? São eram três irmãos, e Jesus, aonde ia, ele ia junto com seus discípulos, né? Então era Jesus e mais 12, e eles tinham que receber, né, aquela galera ali, e Marta estava ali encarregada dos afazeres, né? Preparando ali as refeições e tal, então ela estava muito atarefada. Mas Jesus sentou ali com todo mundo e começou ali a ministrar a palavra, né? O evangelho da paz, como ele fazia em todos os lugares que ele chegava. E naquele momento Maria parou para ouvir Jesus falar, né? E Marta ali, preocupada com os afazeres da casa, né? Em servir, que tinha que servir todo mundo e tal. E de repente ela ficou tão angustiada, tão atribulada com todo aquele desafio que ela tinha naquele momento, que ela explodiu. Ela falou: Jesus, o senhor não se incomoda que a minha irmã fique aí parada, não veio me ajudar, né? Isso não te incomoda? E Jesus falou para ela assim: Marta, você está ansiosa e afadigada com muitos afazeres, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e essa parte não lhe será tirada. E essa palavra se bateu forte no meu coração, porque quando eu pensei nisso, eu entendi o que o Espírito de Deus estava falando comigo, né? Eu tô assim num momento, né, como eu falei, um mês de muitos afazeres, de muita coisa, de muitos desafios, e o que o Espírito ministrou para mim foi isso, dizendo: olha, Raquel, você tá ansiosa, tem muita coisa para fazer, realmente tem muita coisa para resolver, só que uma coisa só é necessária, e você precisa saber escolher a boa parte. Então eu entendi que no meio de muitos afazeres, no meio de muitas demandas, eu preciso saber a hora de parar para falar com Jesus, de parar para assimilar as coisas, de parar e não deixar os desafios e as demandas me afogarem. Porque o que aconteceu com Marta ali foi que Marta, não que ela estivesse errada em tentar fazer, resolver, né, cumprir ali as suas funções, sobre obrigações, ela não estava errada. O único erro que ela cometeu foi não saber a hora de parar, porque se a gente não sabe a hora de parar para descansar, de parar para buscar Deus, de parar para ouvir Jesus, a gente vai explodir como ela explodiu, né? Como ela parou ali e deu ali 1 minuto deu uns 5 minutos dela ali de estresse, né? E ela foi reclamar, foi fazer queixa da irmã para Jesus, né? Então a gente precisa, o Espírito Santo falou isso no meu coração muito forte, a gente precisa saber a hora de parar. Por que as pessoas aí estão tendo estresse, né? Pânico, burnout, né? Nem sei se é assim que se fala, tanta coisa. Por quê? Porque as pessoas estão ali naquele turbilhão de coisas para fazer, para resolver, e as pessoas não estão conseguindo identificar a hora de parar. É preciso identificar a hora de parar, né? Porque tem coisas que a gente vai conseguir fazer, outras não. Tem coisas que a gente vai conseguir resolver, outras não. Tem coisas que a gente vai ter que deixar, né,
o barco fluir, não vai adiantar a gente ficar nervosa, não vai adiantar a gente ficar ansiosa, não vai adiantar a gente ficar angustiada, que as coisas vão ser como tem que ser. Às vezes a gente fica, eu estou procurando, educar o meu coração, a minha mente com isso, porque tem coisas que não dependem de mim. Então eu estou procurando assim me disciplinar minha mente, meu coração, meu espírito, de que eu tenho que me dedicar naquilo que me cabe, que é a minha responsabilidade, que eu posso resolver. Coisas que é para outra pessoa eu tenho que deixar para outra pessoa, e coisas que é para Deus eu tenho que deixar para Deus, porque tem aquelas coisas que ninguém consegue fazer, só Deus. Então você tem que entregar na mão de Deus e descansar. Então eu tenho tentado me disciplinar nisso, saber a hora de parar, porque às vezes a gente fica tão afadigada tentando fazer, tentando resolver, tentando agir, que a gente esquece até que a gente precisa orar, que a gente precisa buscar, que a gente precisa descansar. Descansar, que eu falo literalmente, de você dormir cedo, de você tirar um dia de folga, porque às vezes a gente fica naquela loucura de que não dá tempo, é muita coisa para fazer, eu não posso parar, eu tenho que ficar até tarde fazendo isso aqui, como se isso... Eu me lembro de uma ocasião que a gente estava dirigindo uma outra igreja antes dessa, e eu estava na preparação de um evento lá na igreja, e tinha muita coisa para ser feita, muita. E eu tava na cozinha lavando louça, e eu tava naquilo, nossa, o que eu vou fazer? O que eu posso adiantar para amanhã? Tem tanta coisa para fazer. E eu lembro que era umas 8 e pouca, assim, da noite. Eu acho que eu já tinha colocado meu filho para dormir, se eu não me engano. Meu filho era menorzinho, E eu tava naquilo, E agora, o que eu vou fazer? O que eu vou resolver agora? Na hora, eu ouvi o Espírito de Deus falar comigo: não faça nada, deite e durma. Não faça nada, deite e durma. E eu paralisei assim, falei... Aí fiquei naquela, mas poderia adiantar isso, poderia adiantar aquilo. Mas ouvi de novo, aquela voz falar no fundo do meu coração: não faça nada, deite e durma. E eu falei, quer saber? É isso que eu vou fazer. Larguei tudo que eu estava fazendo, deixei o que eu tinha feito, já tinha feito, o que não fiz, deixei para lá. Fui tomar meu banho, deitei e dormi. Resultado, no outro dia, como eu dormi bem cedo, no outro dia eu acordei renovada, descansada, a mente funcionando melhor, e eu consegui fazer tudo que eu tinha para fazer, e de uma maneira muito melhor, muito mais tranquila. Naquele dia eu fiquei assim, falei, uau, como é bom obedecer a voz de Deus. Falei, Jesus, muito obrigado, porque se eu tivesse ficado acordada até tarde no dia anterior, eu iria conseguir fazer pouquíssima coisa ou quase nada, porque eu está cansada, iria acordar mais cansada no dia seguinte e não ia ter rendimento nenhum. Então, engraçado, que eu nem estava na minha mente de falar isso agora, mas eu tenho certeza que foi Deus que me fez lembrar disso aqui agora, porque é sobre isso, que Deus está falando. Nós precisamos saber a hora de parar. A gente precisa saber a hora de parar, porque senão a gente vai surtar, a gente não vai conseguir fazer as coisas, vamos ficar doentes, vamos ficar acabados. E assim, gente, uma coisa que eu tenho colocado, eu tenho aprendido com Deus esse longo do tempo, que a gente vai trabalhando ali para Deus, para Jesus. A obra de Deus é algo que consome muito a gente, consome muito a nossa energia, nosso emocional, espiritual. Então Jesus, ele tem me ensinado uma coisa, em tempos de desafio, a gente tem que ter uma coisa em mente: vai passar, porque quando a gente está num período de muito desafio, a gente tem a sensação que aquele período vai durar para sempre, A gente tem a impressão de que não vai acabar, não vai passar nunca aquele processo, Mas vai passar. E outra coisa que a gente precisa ter em mente: de uma forma ou de outra, as coisas vão se resolver. Não tem aquele ditado que diz, o que não tem remédio, remediado está. Às vezes a gente fica querendo resolver uma coisa que não dá para resolver, é aquilo ali, pronto. Às vezes você quer transformar uma coisa que não dá para transformar. Às vezes você quer fazer uma coisa que não depende de você, Você tem que fazer o que você tem que fazer. Tem pessoas que é assim, que ele não consegue fazer a parte dele, fica ali procrastinando. E tem aqueles que faz a parte dele e quer fazer até a parte que não cabe a ele. Então a gente tem que achar o meio termo, Você não pode ficar procrastinando a tua parte, o que você tem que fazer, você faz. Fez o que você tem que fazer, agora descansa.
Porque antigamente eu ficava muito nesse afã, né? De, ai, vamos, o que eu tenho que fazer? Eu fazia tudo que eu tinha que fazer e quando eu via que as coisas não fluía, eu ficava ali me desgastando em tentar fazer outras coisas que não estavam no meu alcance para tentar, né, ver as coisas fluírem. E a gente não pode, eu falei, Jesus, eu não posso mais viver assim. Eu cheguei num estágio da minha vida que eu falei, Deus, eu não posso caminhar dessa maneira, porque senão eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar acompanhar meu marido no ministério, eu não vou aguentar cumprir o propósito que o Senhor tem para mim. Eu não quero mais fazer as coisas do meu jeito, eu quero fluir no rio do teu Espírito. E fluir no rio do Espírito de Deus é assim, você não tem que caminhar só nas suas habilidades, você tem que caminhar no fluir de Deus, no Espírito de Deus. E quando você flui em Deus, você consegue fazer muito mais se esforçando muito menos. É isso que Deus tem me ensinado, é isso que o Espírito Santo de Deus tem me ensinado. Fazer mais, me esforçando menos. Por quê? Porque quando a gente segue as orientações de Deus, a gente consegue descansar mais, a gente não se atribula muito, a gente começa a entender que tem coisas que não dependem de nós, a gente começa a entender que nem tudo vai sair do jeito que a gente imagina e nem tudo vai acontecer. Tem coisas que a gente fica ali esperando, mas não é para aquele tempo, não vai acontecer e tá tudo bem. A gente tem que aprender a se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar em oração. Então, se você está vivendo aí tempos, né, de muito desafio, muitas coisas para fazer, muita coisa para resolver, né, a palavra de Deus para nós é essa: saiba o tempo de parar. Primeiro você tem que saber o tempo de parar. É tempo de você descansar? É tempo de você hoje tirar um dia que você dormir mais cedo, porque não vai adiantar você ficar acordado até tarde? É tempo de você, porque às vezes a gente negligencia até o tempo de buscar Deus. Naquele afã de, ai, não vai ter tempo, hoje só dá para me orar 15 minutos porque tem muita coisa. Não, priorize o teu tempo de sentar para ouvir a Deus, para falar com Deus e para ouvir a Deus. Então é importantíssimo você saber o tempo de parar, né? Como Maria soube o tempo de parar, por isso que ela não estava atribulada igual Marta. De alguma forma todo mundo ia comer, todo mundo ia se alimentar, né? Ninguém ia sair dali com fome, talvez ia atrasar um pouquinho mais, mas Jesus estava ali, era uma oportunidade única. Então é preciso saber o tempo de parar. Outra coisa que você precisa saber é que vai passar, né? Como eu falei. Por mais que pareça que não, pareça que os tempos desafiadores, eles parece que duram mais, né? Um dia parece que tem 36 horas, um mês parece que tem 60 dias, mas não. Vai passar, tá? Vai passar. E daqui a pouco você já vai estar num outro desafio, daqui a pouco você já vai estar olhando para trás e ver, ufa, resolvi, né, consegui, deu certo. Ou você vai olhar para trás e vai dizer, não aconteceu do jeito que eu queria, mas tá tudo bem, passou, né? Então vai passar. Saiba o tempo de parar. 1, 2, saiba que vai passar. E 3, nem tudo vai acontecer do jeito que a gente quer e tá tudo bem. Nem tudo vai acontecer do jeito que a gente quer. Tem coisas que a gente vai ter que se conformar, tem coisas que a gente vai ter que aceitar, tem coisas que a gente vai ter que ser paciente, né? Nem tudo vai acontecer do jeito que a gente quer e tá tudo bem, porque às vezes a gente se atribula muito porque a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito e quando sai um pouquinho fora daquilo que a gente imaginou, a gente fica angustiado, atribulado, né? Então eu tenho tentado, me esforçado para entregar para Deus, entregar as coisas para Deus. Deus, eu vou me esforçar, eu vou orar, vou buscar. Se acontecer desse jeito, amém. Se for de outra forma, amém. Também deixa tudo no controle de Deus. Deixa tudo no controle de Deus e descansa o teu coração, tá? Mais uma coisa que Deus trouxe ao meu coração agora, né? Um dia de cada vez, tá? Um dia de cada vez. Vamos, o que é para hoje, vamos fazer hoje. O de amanhã deixa para amanhã, né? Não vamos ficar tentando botar tudo do mesmo pacote, que não dá. A gente é barro, a gente é pó, tá? Então, assim, vamos fazer o de hoje. No final do dia, se agradece a Deus. Opa, terminamos o dia. Jesus, muito obrigado. Amanhã é outro dia, tudo bem. Deita, descansa. O de amanhã você deixa para amanhã. Então, um dia de cada vez, tá? Um dia de cada vez.
um dia de cada vez. Basta para cada dia o seu mal, Jesus falou, né? Por que você está ansioso? Porque a ansiedade não vai acrescentar nem um centímetro assim na sua vida e nem vai ajudar você a resolver nada. Então é um dia de cada vez. Resolvemos o de hoje? Maravilha, deita, descansa, vai tomar teu banho, vai orar, né? Deixa o de amanhã para amanhã, amanhã é outro dia, tá bom? Então viva um dia de cada vez. É assim que a gente vai vencendo os desafios, né? Sabendo a hora de paralisar, sabendo a hora de parar para buscar, né? Respeitando os teus momentos, entregando tudo na mão de Deus, tendo paciência, porque vai passar, tudo nessa vida passa, tá bom? Entendendo que tem coisas que pode acontecer do jeito que você pensou, do jeito que você se esforçou para ser, e tem coisas que não, e tá tudo bem, porque vai passar, vai ficar com experiência, né? Vivendo um dia de cada vez, então é todo um processo que a gente vai se educando para poder viver desafios. E os períodos desafiadores vêm para quê? Para treinar a gente para outros níveis maiores, porque se você consegue lidar com os desafios que você tem agora, você vai o quê? Subir de nível, é igual um jogo, né? Esses joguinhos aí que os jovens gostam, né, de videogame. Você vai superando desafios ali na caminhada e quanto mais você supera desafios, você vai mudando de fase. Então, os desafios que você tem agora é para quê? É para te levar para a próxima fase. É para fazer você mudar de fase. Então, você tem que saber lidar com esses desafios agora. Porque se você não consegue correr com os homens, né? Como que você quer correr com os cavalos, né? Como diz a Bíblia. Você está se cansando correndo com os homens, como vai ser quando você começar a correr com os cavalos, né? Como Deus falou ali, né? Na sua palavra. Então, assim, se você está cansada, quando você está muito atribulada com os desafios de agora, como que vai ser quando Deus te der novos desafios? Às vezes a gente não muda de fase, às vezes a gente não sai de um período porque a gente ainda não aprendeu a lidar com os desafios atuais. Então, quando você aprender a lidar com seus desafios atuais, aí você vai avançar, né? À medida que você vai lidando com os seus desafios que Deus vai colocando na tua frente nesse momento, o Senhor ele vai subindo você de fase. Então, não reclame dos seus desafios, porque é uma preparação para você mudar de fase. Tá bom? Então, eu espero que você tenha guardado aí no teu coração, né? Tudo que foi dito aqui, anotado, né? Se você puder anotar, anote, porque eu gosto muito de anotar. Esses dias mesmo eu estava ouvindo uma pregação do Tiago Brunet, e Tiago Brunet, vocês conhecem? Eu já li muitos livros dele, assim, Deus usa muito, é uma sabedoria muito grande. E nesse vídeo que eu estava assistindo Deus falou tanto comigo que eu ouvi umas 3 vezes a palavra, né? Uma pregação. Eu ouvi umas 3 vezes e da última vez que eu ouvi, eu anotei, eu fui anotando tudo que Deus, né, estava falando comigo ali através daquela palavra, né? Eu fui anotando porque quando eu sinto ali que Deus está falando comigo, eu gosto de guardar no meu coração, eu gosto de deixar ali registrado para que lá na frente eu não venha voltar naquela mesma matéria, porque às vezes tem coisas que Deus fala com a gente ali, a gente entende e daqui a pouco a gente está cometendo as mesmas falhas, né? Então é bom você fixar e para você, nada melhor para você fixar do que você anotar. Então, se você puder aí, anote as dicas, né, do que a gente conversou, comentou aqui, e eu espero que o Espírito Santo de Deus ministre mais e mais aí no teu coração, que você vença todos os desafios que Deus tem colocado diante de você, mulher, porque os desafios de Deus é Ele te preparando para você mudar de fase. Que Deus te abençoe.